Amados irmãos, é sempre uma alegria nós estarmos reunidos para o estudo das Escrituras. Queremos saudar os nossos queridos das outras comunidades em nome de Jesus e também a todos aqueles que nos acompanham. Queremos pedir ao nosso Deus que possa dar segurança a todos nós, a todas as ovelhas espalhadas pelo mundo, que o Senhor possa nos guardar das tentações, dos tormentos que vêm sobre esta humanidade. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, hoje vamos nos ocupar do capítulo 10. Nós gostaríamos que a comunidade nos acompanhasse com a leitura introdutória. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Vamos aqui fazer uma pausa para nós iniciarmos os comentários. Nós vemos que o título desse capítulo é bastante oportuno. Ele fala de sacrifícios insuficientes. Quer dizer, o autor aqui, como nos outros capítulos, ele vem se esforçando para demonstrar que tudo aquilo que havia sido feito antes de Cristo, que eram sombras das coisas que estavam por vir. Por isso, logo na introdução, ele fala que a lei e tudo aquilo que se fazia embaixo da lei, na verdade, eram sombra dos bens futuros. Não era a imagem exata das coisas. Então, por esta introdução, nós percebemos aqui que ele continua tentando comprovar e quer nos mostrar que Jesus, ele é o aperfeiçoamento de tudo aquilo que tinha sido feito antes dele. E isso, para nós, é o que chamamos de espírito de progressividade, que se aplica a todas as coisas. Por que é que não se aplicaria também às coisas do nosso Deus? Se nós entendermos por este lado, nós vemos que sempre o Senhor deseja revelar novas coisas para o seu povo. E por isso todos nós temos que fazer um esforço para compreendermos as coisas do Senhor sob um novo ponto de vista, sob uma nova ótica, aquilo que nós chamamos de uma nova teologia, porque existe uma necessidade constante de aperfeiçoamento daquilo que se é revelado, na medida em que a própria realidade vai tomando uma outra forma, em que o pensamento vai se desenvolvendo, em que a ciência também vai descobrindo novas coisas, faz-se necessário que as coisas do Senhor também sejam devidamente aperfeiçoadas. Aqui também neste primeiro versículo, ele mostra aqui aquela imagem filoplatônica, né, daquele pensador chamado Filo, que viveu por volta de 50 anos antes de Cristo, e do próprio platonismo, em que existiria no seio da eternidade uma imagem perfeita das coisas que existem aqui na Terra. E esse pensamento ele atravessou muitos séculos e chegou aos nossos dias através da filosofia. Mas hoje o Senhor nos permite entender que estas coisas perfeitas que existem dentro da eternidade, elas existem justamente com a finalidade de aperfeiçoar a obra que Deus fez aqui no plano visível, aqui no universo, onde nós vivemos as nossas experiências carnais, a nossa vida material,
desfrutando da criação de Deus. Nós sabemos que se nós voltarmos lá nos primórdios da criação, nós vamos chegar num tempo em que o universo era um caos. Logo nos primeiros instantes em que Deus criou o universo, tudo era constituído de uma matéria difusa. Havia uma grande confusão de coisas. E essas coisas foram aos poucos sendo aperfeiçoadas pela mente de Deus, fazendo com que chegassem até o aspecto que nós temos nos nossos dias. Mas esse processo de aperfeiçoamento, ele continua acontecendo. Ele não foi interrompido. Por isso, a ideia é bastante interessante quando ele fala que, em relação às coisas de Deus, que a lei era uma sombra de bens futuros. O que são os bens futuros? É este estado de perfeição, de aperfeiçoamento, que Deus deseja conduzir toda a sua criação e todos nós que somos os seus filhos. Então, esse é o espírito de progressividade. Poderia chamar-se também evolução. O sentido é o mesmo. Só que esse espírito de progressividade a gente aplica a todas as coisas, inclusive as coisas do nosso Deus. Por isso é bom que a gente tenha uma expressão adequada para falar dessa transformação constante de todas as coisas. Todas as coisas são transformadas constantemente pelo Espírito de Deus. As coisas do Senhor, inclusive. Ele fala também aqui no versículo 2, que se esses sacrifícios, aqueles que eram feitos antes do Senhor no templo pelos judeus, se eles tivessem suficiência para libertar o homem dos pecados, os homens ficariam com as suas consciências purificadas. E os ministrantes, que são aqueles que fazem os sacrifícios, eles nunca mais teriam consciência do pecado. Então, olha bem, a gente percebe que o desejo de Deus é que a gente atinja um estado de consciência tal que a gente naturalmente não mais volte ao pecado. Eu costumo dizer que enquanto a gente está brigando com o pecado, enquanto está tendo aquela luta inglória da nossa carne com o pecado que habita em nós, nós ainda não atingimos um estado desejável por Deus. Por isso que esta luta é constante. O apóstolo Paulo fala dela nas suas epístolas, como se houvesse alguma coisa dentro de nós lutando contra o nosso desejo de andarmos no caminho do bem e de nós nos santificarmos. Mas Deus deseja esse estado de santidade para o seu povo. A gente vê nas palavras aqui do autor sagrado que é isso que se propõe o Senhor. Então, se aquele estado de coisas era insuficiente para nos dar esta perfeição, para que a gente limpasse a nossa consciência do pecado, naturalmente teve que haver uma nova aliança. E é nesse ponto que os judeus precisam entender qual é o significado da nova aliança. Eu penso que o pensamento dos judeus e o judaísmo de uma forma geral tem uma visão bastante equivocada em relação à nova aliança por causa da própria igreja, cujos teólogos criaram uma grande confusão em torno da interpretação dos escritos sagrados, dos evangelhos e das epístolas. É necessário que a gente entenda esses ensinamentos por um outro ponto de vista, por um novo ponto de vista. Por isso nós estamos em busca desse novo caminho, para nós tirarmos de dentro de nós as concepções religiosas que foram colocadas ao longo da nossa vida pela Igreja Católica e pelas igrejas evangélicas e protestantes. É necessário que haja um novo espírito. É claro que na história da igreja e das igrejas cristãs de uma forma geral, há uma glória que Deus deu à igreja, porque por um determinado tempo foi necessário que assim as coisas estivessem estabelecidas. Mas esse tempo já mudou, o tempo passou.
E a igreja continua mergulhada num grande atraso de natureza espiritual, tentando entender as coisas pelo ponto de vista carnal. É necessário que nós entendamos as coisas pelo ponto de vista espiritual, ou seja, que a gente parta do entendimento de Deus para compreender o que é que nós estamos fazendo aqui. Se a gente quiser partir de baixo para cima, a gente não vai conseguir chegar ao entendimento claro sobre as propostas do Criador. Deus quer que a gente seja purificado, que a gente tenha as nossas consciências num estado tal que a gente não mais cometa pecados. Se nós ainda estamos cometendo pecados, e isso é muito comum dentro da igreja cristã, é porque nós ainda não estamos num estado ideal. Se a gente não está cometendo atos e o pecado ainda está no nosso pensamento, nós já demos um passo, mas os nossos pensamentos ainda estão contaminados com o pecado. E isso precisa ser limpo. E não há uma receita para isso. Nós precisamos buscar o Senhor. É na nossa intimidade com o Senhor, numa relação estreita com o Senhor, que nós vamos conseguir mudar o nosso padrão de sintonia, para dizer uma linguagem aí moderna. Mas é o padrão de comunhão. A nossa alma deixa de ter comunhão com o mundo e passa a ter mais comunhão com Deus. E assim a nossa mente, ela começa a ficar limpa das impressões do pecado. E começa a deixar de receber sugestões do mundo invisível para que a gente cometa atos que possam nos prejudicar em termos espirituais e nos envergonhar diante de Deus. Nós precisamos entender que Deus deseja esse estado de pureza em nós. Há nas igrejas evangélicas e no catolicismo, de uma forma geral, uma certa complacência com o pecado. Aquela ideia de que nós cometemos pecado todos os dias e que Jesus vai nos perdoar antes da gente sair desse mundo, é uma ideia que, em termos teóricos, é real. Mas se nós conhecemos a Cristo e fomos batizados pelo seu Espírito, é natural que a gente comece a abominar o pecado, que a gente vá limpando a nossa consciência. Não é possível que, tendo conhecido o Senhor, a gente ainda viva servindo o pecado. É preciso que essa luta ela haja um progresso. Nós precisamos observar dentro de nós como está sendo a nossa conduta, como que nós estamos nos posicionando diante de Deus. Basta olhar para dentro de nós para a gente perceber se nós estamos já no caminho do Senhor ou se ainda estamos envergonhando o Senhor com os nossos atos e pensamentos. E somente o Senhor pode edificar. Não se trata de instrução. Embora a instrução, a leitura, a oração, a reflexão em torno dos ensinamentos, tudo isso é muito importante. Quanto mais nós estivermos envolvidos com a leitura, com o pensamento das Escrituras, ouvindo as pregações, nós temos as pregações que são publicadas na nossa rádio 24 horas por dia. Então, se a sua cabeça estiver ocupada com coisas fúteis, use o teu telefone celular. Hoje todo mundo tem esse tal telefone celular. Põe na rádio Despertar e lá na palavra 24 horas, escuta a pregação da palavra de Deus. A nossa mente, ela sai daquela sintonia com o mundo e passa a sintonizar com as coisas do Senhor. Alguns de nós, pelas tarefas que nós desenvolvemos, temos perturbações no nosso sono. Passamos períodos em que nós não conseguimos dormir, ou somos atormentados por pesadelos, colocados pelo diabo, pelos espíritos malignos. E a gente acorda, às vezes, desesperado, acorda assustado, acorda envergonhado. A nossa mente não consegue atingir um estado de equilíbrio para a gente voltar a dormir. Vai na rádio, ouve a palavra 24 horas, liga lá, escuta as pregações, 2, 3 pregações ouvindo a palavra, se for necessário, até repete aquilo que o pregador está falando. À noite, às vezes, nós precisamos desse recurso. Repete um pouco o que o pregador está falando, para que a sua mente se desligue da mente do espírito maligno que está ali te atormentando. Então, quanto mais nós estivermos envolvidos com as coisas do nosso Deus,
mais nós vamos estar livres da escravidão do espírito desse mundo. É o único caminho, não tem outro caminho. Não se trata de saber. Saber todos nós sabemos. Mas somos dominados por alguma coisa que se apodera de nós. E se isso é assim, nós não temos poder sobre esta coisa. Concordam, irmãos? Se nós tivéssemos poder sobre o mal, ele não nos atacaria. Eu iria dormir, eu vou fazer uma oração aqui, como a gente faz mesmo antes de dormir, e eu estarei protegido dos maus espíritos. Mas não é assim que acontece. Oramos, deitamos e Satanás vem nos atormentar. E ficamos assustados, aflitos, angustiados, envergonhados. Só o Senhor pode nos restaurar. Então, estejamos o mais possível envolvidos com as coisas do nosso Deus. Tá bem? Então, esse estado de consciência aí, esta purificação que é citado no versículo 2, tem uma importância muito grande para todos nós. No versículo 3 e 4, é uma confirmação de que os sacrifícios dos animais não eram suficientes para limpar a consciência do homem. Era como um remédio que você toma para uma determinada dor que insiste em voltar assim que passa o efeito. Até naquele tempo, nos tempos mais idos, havia um remédio na farmácia chamado Passajá. E quando você está com uma cárie muito grande no dente, você põe o remédio e ele dá uma anestesiada, né? Dá uma arrumada ali naquela infecção, mas assim que passar o efeito, a dor vai voltar. Então não adianta nada, né? A gente tem que estabelecer em nós um estado de libertação definitivo. O sacrifício que se fazia no templo era apenas um passajá. Aliviava a consciência, mas não resolvia o problema. O pecado voltava a ser cometido. Fazia um novo sacrifício. Por isso o autor diz aqui, é impossível que o sangue de bodes, de touros e de bodes, possam purificar as consciências, possam tirar de nós o pecado. Não tira. Apenas é um paliativo. Não é o remédio definitivo. O remédio definitivo veio com Cristo. Veio com Jesus, que é o Messias, que é o nosso Senhor, que é aquele que veio em resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto das 10 tribos quanto das outras 2, porque também muitos judeus precisam do Senhor, porque tem judeus que ainda não foram convertidos ao Senhor. A partir do versículo 5, ele faz a citação aqui do Salmo 40. E nós vemos, de uma forma maravilhosa, que Davi profetizou acerca da vinda do Senhor e da sua própria vida. E essas palavras do Salmo 40 é como se Jesus estivesse ali naquele momento falando pela boca do profeta, do salmista. Por isso, versículo 5, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas meu corpo preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis, aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, lá no Salmo, nós vemos que a casa de Davi tem um papel muito especial na vida de Jesus, em todo o propósito que está sobre o ministério do Senhor, o futuro da humanidade, o papel dessa casa, das almas que estão em torno desta casa, para que o povo de Deus possa ter unidade, possa encontrar o seu caminho, possam falar uma mesma língua, possam falar de um mesmo conhecimento. Hoje há uma grande confusão, não só no meio dos cristãos, mas também no meio dos judeus. Por isso não se pode partir do judaísmo, do cristianismo, para se chegar à verdade de Deus. É necessário que haja uma nova revelação. E nós acreditamos que está havendo no mundo uma nova revelação. Pelo menos é o que nós sentimos em algumas relações que nós temos com Deus, quando nós dormimos em sonhos,
que o Senhor está falando a muitos homens, a muitos pastores, a muitos líderes, a respeito das coisas que estão por acontecer. É necessário que os corações estejam predispostos a receber a revelação do Senhor. É claro que também o cristianismo e o judaísmo são religiões que trazem consigo uma insuficiência. Se fossem suficientes, mesmo qualquer uma delas, elas não teriam duas, seriam uma só. Daí, termos de buscar, todos nós que pensamos nessa nova maneira de interpretar as Escrituras, enxergar o futuro desta humanidade, nós procurarmos a unidade do pensamento, do entendimento e da casa do Senhor. As palavras aqui de Davi são magníficas. O próprio Senhor diz, quando ele entrou no mundo, ele disse a Deus, né, sacrifício e oferta não quiseste, falando aqui dos sacrifícios do templo, mas corpo me preparaste o meu corpo para que ele fosse o sacrifício. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então eu disse, eis, aqui venho, aqui estou eu. No princípio do livro está escrito de mim, falando que a própria Escritura testificava a respeito dele, da sua vinda e do seu sacrifício e da sua salvação, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, a gente vê que o autor, ele se fundamenta nos escritos do Velho Testamento, ou da Antiga Aliança, da Velha Aliança, para poder explicar aquilo que ele pensa a respeito de qual é o papel de Jesus, o papel renovador do Cristo de Deus, que veio definitivamente para nos libertar, para purificar as nossas consciências. Isso precisa acontecer. O que nós gostaríamos que os irmãos entendessem é que se nós estamos na igreja ou na comunidade de Deus e nós ainda estamos vivendo em pecados, esse sacrifício ele foi em vão. Então é tão grave que nós estamos virando as costas para o próprio Senhor crucificado. Isso é muito sério. Se eu estou vivendo ainda em pecados, eu preciso conversar com o pastor, com os líderes da comunidade, com os irmãos mais velhos, para ver o que eu posso fazer para sair dessa situação. Às vezes nós estamos dominados por um espírito de mentira que faz com que a gente fique escondendo o pecado, que a gente fique administrando o pecado e vai se levando, aguardando o dia que o pecado vai embora, e o pecado não vai. Daí a necessidade, como diz a própria Escritura, da gente confessar os pecados uns aos outros. Não quer dizer que nós precisemos fazer uma confissão, que seja preciso fazer uma confissão dos nossos mais íntimos pensamentos e tal. Não é nesse sentido que a palavra quer dizer, mas ela quer nos estimular a conversar uns com os outros acerca das nossas faltas e de como as nossas faltas podem ser corrigidas. Porque, irmão, se você está sob o domínio de um espírito maligno e ele já tomou posse do seu coração, você não consegue se livrar de uma conduta nociva, é porque as suas forças não são suficientes para você vencer esta guerra espiritual. Você precisa da ajuda de alguém, da ajuda de um irmão que possa orar por você. E olha, se o espírito mau, se o espírito maligno já tomou posse do seu pensamento, se ele já tomou frente das tuas forças, nem as suas orações chegam nos céus. Nem as suas orações são ouvidas nos céus. Porque você já perdeu as suas forças. É necessário que alguém interceda por você. E como o Senhor não está aqui, os mais velhos, os pastores, os presbíteros, os homens mais sérios, mais graves da igreja, eles atuam como intercessores para pôr a mão sobre a sua cabeça, para orar por você, para dar forças a você, para você se livrar do domínio maligno. Precisamos entender que se a gente vive em pecado, se a gente ainda está envolvido com o pecado e não está se preocupando com isso, nós estamos virando as costas para o sacrifício de Jesus, para este sangue, este corpo,
que foi sacrificado para que a gente tivesse a consciência purificada. Não podemos envergonhar o Espírito Santo, irmãos. Não podemos envergonhar o Espírito Santo. Ele segue aqui dando explicação no versículo 8, como foi dito no Salmo, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais são oferecidos segundo a lei de Moisés. Então disse, eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, que primeiro? O primeiro sacerdócio, né? A primeira aliança, o primeiro tabernáculo, para estabelecer o segundo, para estabelecer a nova aliança, o novo pacto. Esse novo pacto é para os judeus e para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os cristãos, irmãos. É um pacto para o povo de Deus, não é um pacto para os estranhos. Embora a casa do Senhor esteja aberta para que os gentios possam entrar, nós somos o povo de Deus. Nós somos as mesmas almas que andaram no deserto com Moisés. Estamos aqui vivendo mais uma experiência que Deus nos dá para que a gente trabalhe na sua obra, para que a gente encontre os muitos irmãos que foram acrescidos ao rebanho do Senhor. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Então não somos estranhos a esse pacto. O que o Senhor fala aqui para nós pertence ao povo escolhido, não pertence aos estranhos. Porque há toda uma missão, há toda uma tarefa para que o povo escolhido possa desempenhar no futuro desta humanidade. Isso está em toda a Escritura. E se isso não for verdade, não há base nenhuma para qualquer religião. Porque essa Escritura é o que nós temos de mais grave em termos de revelação. É o que nós temos de mais lógico, de mais sensato, de mais coerente em termos de revelação de Deus para os homens. E as profecias e toda essa Escritura, elas falam desse futuro, deste rebanho que o Senhor preparou, especialmente almas que Ele vem trabalhando e desenvolvendo em diversos níveis, nos diversos setores da experiência humana, para que estas almas possam contribuir com a reorganização do mundo depois do Apocalipse, depois que as coisas forem destruídas, como nós sabemos que vão ser. Tá bem? Então, é algo para o povo de Deus, não é para qualquer pessoa. Então, o primeiro tabernáculo teve um papel importantíssimo para conduzir todo o povo até o Senhor. E o Senhor só não foi aceito pelos judeus porque Deus não permitiu. Nós sabemos disso, irmãos, as Escrituras falam disso. Desde Davi. Não é que o apóstolo Paulo inventou isso, não. Algumas pessoas dizem, não, mas Paulo estava com remorso porque teria perseguido os cristãos, então ele andou inventando essas histórias. Não, isso está nos Salmos. O Senhor fez com que eles ficassem surdos, para que as demais ovelhas pudessem ser encontradas, para que o cristianismo pudesse se desenvolver em torno também do pensamento do Senhor. O cristianismo não vive só do Novo Testamento, ele também está alicerçado na velha aliança. É uma escritura para todos nós. Por isso foi necessário que o primeiro pacto ele fosse substituído pelo segundo. E este pacto é o pacto definitivo, irmãos. Não vai haver um outro pacto, esse é o pacto definitivo, que o Senhor vai estabelecer com o seu povo. Veja como ele desenvolve esse pensamento. Na qual vontade temos sido santificados, na vontade de quem? Na vontade de Deus, para fazer, ó Deus, a tua vontade, versículo 9. Tira o primeiro tabernáculo, o primeiro sacerdócio, para estabelecer o segundo. Na qual vontade, na vontade de Deus, nós temos sido santificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Não é preciso que o Senhor venha fazer de novo. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados.
Mas havendo este oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Eu quero que, embora isso possa parecer que a gente é contra alguém, nós não somos contra ninguém. Mas o que nós queremos esclarecer aos irmãos, isso é importante para toda a cristandade, é que as ofertas e sacrifícios que as pessoas fazem, em termos de doações, em termos de promessas, todas estas coisas, elas não servem para o que se deseja da alma humana. Jesus quer algo muito diferente. É claro que você precisa ajudar a obra de Deus. É claro que você precisa ofertar para as obras do Senhor. Não tem necessidade de pagar dízimo, porque o dízimo era algo da lei. Era um preceito que Moisés colocou na lei de Deus. Os dízimos eram um imposto que era pago nos tempos antigos. E por ordem de Deus, Moisés inseriu na lei. Mas vindo a aliança nova, não há necessidade de dízimos. Mas a igreja, as comunidades precisam de recursos. E nós precisamos dar para a igreja, para a comunidade, aquilo que é melhor que nós temos. Que é o que Deus chama as primícias. Às vezes nós damos só aquilo que sobra. Fazemos lá uma oferta para ajudar a igreja insignificante, enquanto gastamos com a nossa vida horrores, o que é muito comum. Por isso, Deus quer que a gente participe da obra dele. Trata-se da obra de reconstrução do mundo. E a comunidade, a igreja, que anuncia as boas novas, ela precisa de recursos para fazer isso. Mas não podemos acreditar que esses recursos vão purificar o nosso pecado. O dízimo não purifica pecado. Oferta não purifica pecado. Promessa não purifica pecados, de maneira alguma. As nossas consciências não são limpas por coisas materiais, somente pelo sacrifício de Jesus, que foi feito uma vez só. Olha como ele diz no versículo 11: todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Então, os pastores e padres estão sempre pedindo as mesmas coisas, que nunca podem tirar os nossos pecados. Havendo, pois, oferecido o Senhor um único sacrifício, ele está sentado à direita de Deus. Daqui em diante, veja que, irmãos, iniciou-se ali com Jesus o último período, a última etapa para a transformação deste mundo. Por isso o autor diz assim: daqui em diante, esperando, sentado à direita de Deus. Claro que isso aqui é simbólico, não é? Ele está dizendo aqui da autoridade que o Senhor tem, que o Senhor adquiriu, tornando-se aquele filho ungido, tornando-se o Messias, agora para o mundo, sentado à direita de Deus com toda a sua autoridade. Não quer dizer que o Senhor Jesus está sentado num trono sem fazer nada. O Senhor está trabalhando diariamente pelo futuro e para o bem desta humanidade e do seu povo. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos embaixo dos seus pés. Quem são os inimigos do Senhor? Satanás, os homens maus, as pessoas que envergonham a igreja, porque nós temos pessoas que vivem dentro da igreja que são uma vergonha para a igreja, porque tem uma vida mundana, tem uma vida envolvida com as coisas do mundo. Nós somos separados para Deus, nós somos santos. A palavra santo significa ser separados. Se nós somos separados para Deus, nós não podemos viver como vive o mundo, irmãos. Há irmãos e irmãs dentro da igreja que envergonham o Senhor, envergonham, são inimigos do Senhor. Falsos mestres, falsos pastores, que são uma vergonha para o Senhor, porque usam o nome do Senhor para se enriquecer, para fazer coisas que não são conforme a vontade do nosso Deus. Esses são os inimigos, os homens que estão aí fora mudando as leis, para trazer vergonha ao nome do Senhor, aos ensinamentos do Senhor,
para transgredir as leis do Senhor, autoridades mesmo, constituídas, que falam contra a Escritura do Senhor. Esses são os inimigos de Jesus. Serão colocados embaixo dos pés do Senhor. Já estão sendo preparados para isso. Daqui em diante, versículo 13, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação, um só sacrifício, uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Para sempre. Por isso eu digo, se nós encontrarmos o caminho de verdade, não tem como sair dele. Às vezes algum irmão sai da igreja, vai para outra comunidade, se envolve com outras doutrinas, e os irmãos dizem, mas como ele já era convertido? Não, ele parecia convertido, mas não era. Porque quem achou o caminho, quem já encontrou o caminho do nosso Salvador, não volta atrás. É para sempre, a não ser que a palavra esteja falando uma coisa que não é verdade, o que seria um desastre, não é, irmãos? Seria um desastre. Se a Escritura estiver dizendo uma coisa que não é verdade, então que livro vai estar falando a verdade? Em quem nós vamos confiar? Se essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos santificados para sempre. Não é verdade? Mas eu ainda não sou, então se esforça, busca o Senhor, ora, trabalha na igreja, serve, se humilha. Quando alguém afrontar você, cale-se. Não pague o mal com o mal. Olhe as coisas à tua volta. Distribua o seu amor a todas as criaturas, às pessoas, à sua mulher, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, aos irmãos da igreja, aos animais, aos bichos abandonados, aos passarinhos, às plantas. Tudo aquilo que está à nossa volta, nós podemos e devemos exercitar o nosso amor. Na primeira ofensa nós já respondemos com ofensa. Que espírito está em nós, irmãos? Busquemos a vivência do amor e nos afastemos do espírito desse mundo, do mundanismo que está em toda parte. Cuidado com os meios de comunicação. As redes televisivas estão divulgando doutrinas extremamente perniciosas ao homem. Cuidado com as redes de televisão. Não é proibido nem nada, não vai jogar a televisão fora, mas selecione aquilo que você assiste. A influência é muito grande no nosso pensamento. É muito forte a influência da televisão sobre a nossa conduta. O Espírito Santo, versículo 15, também testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, que dias? Depois dos dias do fim. Depois também se aplica ao fim da primeira aliança, com o estabelecimento da nova aliança. Também se aplica nesse sentido. Eu vou pôr as minhas leis no seu coração. Então, nós já sabemos que a nova aliança, o novo pacto, ele envolve um aprendizado. Isso é tanto mais importante quanto nós aceitamos que a alma é imortal, que a alma já nasceu quando o mundo foi criado e que ela transita através da história, através das vidas que Deus concede a ela, ora como um personagem, ora como outro personagem. A alma está sempre em instrução, sempre em aprendizado, para que ela cumpra as funções que Deus determinou que ela cumprisse. E o que é que Deus quer para nós? Alguma coisa que nos prejudique? Não, Deus quer só o nosso bem, só quer a nossa felicidade. Ele está citando aqui Jeremias capítulo 31, os irmãos
se lembra da passagem. O Espírito falou pela boca do profeta Jeremias. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu vou estabelecer as minhas leis no seu coração, vou escrevê-las no seu entendimento. E acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa. Aqui há um conflito muito grande com a chamada lei de causa e efeito. A doutrina espírita, ela ensina que o homem tem que pagar até o último ceitil. Que o homem tem que receber de volta tudo aquilo que ele fez. Existe mesmo essa lei de talião. Não passa da lei de Moisés. O homem paga por aquilo que ele faz. Se ele plantar o bem, ele vai colher o bem. Se ele plantar o mal, colherá o mal. Se você plantar pimenta, é pimenta que você vai colher. Se plantar uvas, você colherá uvas. Essa é chamada lei de talião ou lei de causa e efeito, ou de plantio e colheita. É a mesma coisa. Só existe um elemento estranho nisso. Jesus. Jesus, quando ele perdoa os seus pecados, você não precisa pagar nada para ninguém. É o que a palavra diz aqui. A mente divina, ela diz que no seu perdão, ele se esquecerá das suas iniquidades. Está escrito aqui. Não é isso que está escrito aqui? Bom, se está escrito isso aqui, irmãos, é a palavra do Senhor, pelo profeta Jeremias. É sempre estranho essa concepção espírita de que você é perdoado por Deus, mas precisa arrumar o que você estragou. Ora, se o meu perdão estiver condicionado a uma obra que eu preciso fazer, então não fui perdoado. Eu estou sendo perdoado, mas eu fico com uma dívida perante Deus. Isso não é perdão. Esse perdão, ele não é o perdão de Cristo. O perdão do Cristo, ele cancela os seus pecados. Você não deve nada a ninguém. Amém? Então, quando você perdoar o seu filho de um mal que ele fez, não exija nada dele. Ó filho, eu vou te perdoar, mas você tem que limpar a casa para mim todo dia, por um mês, tal. Não faça isso, você não está perdoando. O perdão implica o esquecimento da falta. A mente divina diz isso. O Senhor diz, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. E aí ele conclui, diz assim, ora, onde há perdão dos pecados, não há mais necessidade de oferta. Versículo 18, ora, onde há remissão dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Quem foi perdoado não precisa mais ofertar, não precisa fazer nada. Você foi perdoado gratuitamente por Deus, e isso é maravilhoso. Essa é a grande diferença que existe e que até alguns pastores evangélicos não conseguem entender. O problema da condenação. Se Jesus perdoa, o pecado apaga. É claro que há um desdobramento destas coisas. O perdão pode acontecer aqui, pode acontecer do outro lado, nas regiões da morte. Uma alma que está no inferno pode ser perdoada. São questões que nós estamos trabalhando para compreender melhor, porque evidentemente todos os condenados, eles terão oportunidade de serem salvos. Pelo menos isto está de acordo com a bondade, com a justiça e perfeição do Espírito de Deus. Não pode ser diferente, a não ser que o nosso Deus seja mais injusto do que os homens, que perdoam os homens e os liberta depois de um certo tempo da sua prisão, das prisões em que foram encerrados. Não é assim? A justiça de Deus, ela perdoa os homens impondo-lhe uma pena. Depois que ele cumpriu aquela pena, a justiça liberta o homem, ele é um homem comum. É um homem sem pecados para o mundo, embora possa continuar pecador para Deus. Será que Deus iria lançar um filho dele que transgrediu no inferno e deixar ele lá para sempre?
A inteligência e a lógica indicam que não. Nós precisamos entender melhor estas profundas questões relacionadas com o perdão misericordioso de Deus. Que Ele possa nos abençoar, nos guardar no seu amor, na sua bondade. No próximo domingo, na próxima assembleia, nós vamos concluir aqui o capítulo 10. Ele é um capítulo um pouco extenso e vamos fazê-lo em 2 assembleias, tá bem? Então, na nossa próxima reunião, vamos concluir o capítulo 10 do livro Hebreus. Que o Senhor nos abençoe os irmãos que estão nos recebendo nas outras cidades e possa nos dar a oportunidade de, em breve, nós estarmos novamente reunidos para o exame dos escritos sagrados. Que a paz do Filho de Deus permaneça com todos nós e com todos os amados, em todos os lugares onde a palavra estiver chegando. Em nome de Jesus. Amém.